Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde e hoje um programa especial sobre o projeto do câncer hereditário. E para falar sobre isso, nós vamos ter dois momentos. Um primeiro, uma conversa com a Sara, enfermeira que faz parte do projeto, e logo em seguida nós vamos receber, no segundo bloco, a Adriane, que é mãe de um paciente que é assistido por esse trabalho. Sara, seja bem-vinda ao programa de novo. É muito bom ter você aqui, porque você sempre fala com uma linguagem mais tranquila e acaba que quem tem casa entende de forma mais direta, mais objetiva. Então, prazer, seja bem-vinda. Prazer, boa tarde, né? Bom, Sara, para a gente poder começar, o que é o hereditário? Quem tem casa e não conhece, não sabe o que é o projeto, ou o que é isso hereditário? Explica pra gente, o que funciona? Hereditário é o câncer hereditário, né, na verdade. Então, o projeto chama hereditário, câncer hereditário. O câncer, de uma forma geral, a gente sempre fala isso, eu tenho que sempre repetir que o câncer não é hereditário, né? A maioria dos cânceres, 90%... É uma dúvida, inclusive a gente aqui falando, né, de as pessoas pensarem que fulano teve... E isso ainda continua, essa dúvida continua, não é por mamãe teve que eu vou ter ou vice-versa. Então, o câncer não é hereditário, apenas 15 a 10% dessas doenças pode vir sim, de gerações, né, que vão passando de filho, né, de pai para filho, enfim, vai passando gerações e vai ser cometido, ou não necessariamente, porque eu tenho 4 filhos, 2 pode vir com um defeitinho genético lá no meu DNA, ou não, né? Então, de uma forma geral, o câncer não é hereditário, mas existe alguns pacientes que chegam no hospital e quando se faz a história, ali tem uma história que precisa ser investigada, porque são vários casos, porque o câncer é uma doença da pessoa mais velha. A gente vai envelhecendo, as nossas células vão envelhecendo junto, né? Então as coisas vão acontecendo, o corpo cansa de nos reparar, principalmente quando a gente não fez esse preparo de uma vida saudável antes. Então, quando chega uma pessoa jovem no hospital, com tratamento, ou tem um familiar jovem, né, com uma idade jovem com câncer, opa, peraí, por quê? Tem que investigar. De onde vem isso, né? De repente não, de repente uma situação que aconteceu, infelizmente, com essa pessoa especificamente, e a gente não acha nenhuma história. Mas, normalmente, quando chega, é direcionado pra gente, pra gente entender. Quando a gente começou o projeto, que foi... Pois é, e quando foi o ano que ele começou? Em 2007. Quando a gente começou em 2007, eu e a doutora Angélica, pensar nisso, né? Na verdade, quem levantou essa questão foi a Angélica, no sentido que, como dar assistência a esses pacientes? Nós não teríamos como dar uma resposta, né? Vamos atender essas pessoas de uma forma mais específica, né? Então, a gente começou... né, a atender essas famílias fazendo a parte clínica, como a gente faz até hoje, né? A parte clínica, essa pessoa vem, a gente vai analisar a árvore, o pedigree dessa família e vamos acompanhar essa família, né, com exames, que existem alguns exames específicos de cada síndrome, né? E a gente começou lá em 2007 acompanhando essas famílias. Trabalho, Sara, desculpa até te interromper, ele é parecido com o trabalho da prevenção até quando, assim? Porque é uma forma de prevenção, né? Eles confundem, né? Ele está dentro, está inserido lá no mesmo setor. Porque ele é uma forma de prevenção, é uma prevenção versus 2, é o que eu costumo dizer, né? Inclusive, ela é mais... É mais... Como que eu diria? A palavra seria mais rígida, né? Ela é mais direcionada, não é? Ela é mais direcionada, ela é mais atenta, porque a gente faz um contexto de todo, né? As síndromes, as ações já são desenhadas cientificamente, já são específicas, então tem os exames específicos para fazer, tem o período que eu tenho que fazer, a idade que eu tenho que começar. Então, é um pouco diferenciado nesse sentido, mas é uma prevenção sim, é achar aquela situação antes que aconteça, né? E desde quando ele começou, que foi em 2007, né? Quantas famílias ele já atendeu? Tem esse dado? As famílias que ele atende, ele vai atender sempre, né? Uma vez que elas entram, elas estão sempre... Elas estão sempre. Hoje nós estamos com um número crescente, famílias, então. Número de famílias, vamos 62 famílias. Então, isso aí se transforma em uns... Centenas e centenas de pessoas, né? E quantas são as síndromes, Sara? A gente imagina que são muitas, né? São várias, são muitas síndromes, né? Já escritas, já desenhadas, já comprovadas cientificamente. Mas a gente tem umas mais comuns, vamos dizer assim, né? E, principalmente nas regiões
engraçado, né? Nas regiões tem umas síndromes que acontecem mais. Na nonossa região, a mama ovário é uma síndrome muito, muito frequente, né? Que é aquele câncer que acontece na mama e depois de um tempo vai ser cometido o ovário, né? A gente tem a síndrome de Li-Fraumeni, que são vários tipos de câncer na família, vários tipos de câncer na mesma família. Então, interessante, né? Porque geralmente quando a gente pensa no hereditário, a gente pensa no mesmo tipo de tumor, né? Não especificamente, né? Essa Li-Fraumeni tem até muitos estudiosos, né? Inclusive a gente conseguiu colher o material de uma família aqui, 2 famílias nossa, porque a gente não faz esse teste aqui para a gente poder aprofundar nisso, o teste genético, né, que é olhar, coletar o material, né, dessa pessoa, o DNA. A gente mandou para Porto Alegre, eles fazem um trabalho lá na Universidade de Porto Alegre, no hospital, sobre essa síndrome. Então, essa síndrome também é uma síndrome que acontece muito para a gente. E te perguntar, Sara, em crianças tem uma mais comum? Porque não. Até no caso do que a gente vai conversar com a Adriane, né, no próximo bloco, o filho dela que faz, né, o atendimento. Não tem mais comum. Tem a síndrome da Adriana, né, desse menino que chegou pra gente, ela chama von Hippel-Lindau, que é o nome do cientista que descobriu. Ela não é uma síndrome comum e são o foco de tumores cerebrais, né? Que acomete o cérebro numa certa idade. Desenvolve até uma certa idade. Mas eles não são tumores raros. Né? Certo. Você falou, né, da Universidade de Porto Alegre, que é parceira, né, nesse momento para esse trabalho. A UFSJ ela também entrou, né, como parceira da ACOM. Como que isso aconteceu? Tem uma data? Quando foi em 2011. Na verdade, assim, foi bacana porque eles que nos procuraram, né? Eles conheceram o projeto que já andava pela parte clínica. Em 2011 eles nos procuraram porque teve uma oportunidade também de um fomento aí para a gente poder montar um projeto, ganhar uma grana para montar um laboratório, né? Para fazer o teste genético, porque ele é um teste então caro. Feito fora daqui. Até então não era feito, porque o sistema SUS não tem. Sim. Né? Você não acha, você acha esse teste particular em alguns laboratórios. Inclusive eu tive uma notícia que agora os planos vão ter que cobrir esses testes, né? Assim, só notícia. A lei, não sei ainda, né? Porque aqui no Brasil hoje saiu. O anúncio e o cumprimento daquilo demora, né? Toma distância, né? Então falaram que é um direcionamento. Mas tem poucos centros e poucos laboratórios também que fazem esse tipo de teste, os testes genéticos, né? Então a gente tem estudos nas universidades, nas escolas que fazem pesquisa, mais especificamente você vai para a gente lá fazer um teste ou mandar um paciente, não tem. Então esse já seria, podemos dizer, até um dos benefícios, né, já é um ganho, dessa parceria. É caríssimo, mas já é um ganho, porque a gente, né, fazer o teste aqui, né, montar o laboratório e fazer. Então eles entraram em 2011, a gente reescreveu, juntou o que a gente já tinha, a parte clínica, com a parte laboratorial, como fazer isso, juntou e fomos à luta para poder... Para conseguir o restante. Para conseguir e conseguimos. Conseguimos, com muita dificuldade, porque é tudo muito difícil, muito caro. Então a gente conseguiu, juntamente com a universidade parceirona, né, a Luciana, pesquisadora, extremamente competente, e montamos o laboratório e o sequenciador, que ele é importado. É um aparelho que faz todo esse processo, que é caro demais. Então montou e a gente consegue fazer hoje o teste genético da mama ovário. A gente não está mexendo em outras síndromes, porque aí... Mas é uma das mais comuns, né? É mais comuns, e assim... E mesmo porque nós não teríamos condições cash, nem financeiro, talvez amanhã sim, né? Com a ajuda e com o trabalho que a gente faz, de manter esse laboratório para fazer outras síndromes, né? Nenhum centro faz várias síndromes, nem o INCA em pesquisa. Então a gente faz de mama ovário, agora 2011. Então agora esse ano 2013, 2014, a gente vai entregar os primeiros resultados de mama ovário. Mas continuamos. Isso o que muda? Muda que eu vou fazer um teste seu, vou verificar, o Paulo tem ali
uma alteração genética, né? Sim, a gente vai te olhar como uma antecedência, vai te dar algumas opções de profilática, de prevenção, né? Por exemplo, o que a Angelina Jolie fez, quando ela retirou a mama, foi por um teste desse tipo? Foi um teste desse tipo, porque principalmente câncer de mama, vamos direcionar para ele para entender, durante a vida toda da mulher, ela tem, em média, em pesquisa já feita sobre isso, os cientistas de renome, você tem 12% até seus 70 anos de desenvolver o câncer de mama. É uma porcentagem considerável, né? 12%. Mas aí, se você tem uma mutação, se você tem um defeitinho genético lá, você passa para 80% até os 70 anos. É isso que foi com a Angelina Jolie, que ela teve essa opção de tirar. Né? Muito alto. Realmente, muita gente questionou, inclusive, né, o fato de ela ter feito a cirurgia. Isso gerou uma discussão enorme. Foi a opção que foi dada para ela e ela pôde fazer isso. Porque não é um caminho fácil para nós, não é fácil, para a população mortal, fazer isso pelo sistema, tirar todas as mamas e tal. Enfim, esse caminho aí a gente vai pensar agora nessas famílias aí, se nós tivermos algum exame positivo, que ainda não sei os resultados, mas é o caminho que a gente tem aí para poder ajudar essas famílias que vai sair os resultados. Mas, indiferente disso, as consultas, as consultas nossas, consultas do médico, né, que a Angélica, juntamente com os estudantes do último ano de medicina, fazem junto com a gente, a nosso atendimento lá em cima, isso continuou, o teste veio a completar, né? Mas isso vem porque é uma continuação, né? Anualmente a gente encontra, ou de 6 meses ou anual, com essas pessoas para repetir exames, ver como é que está. E quem que deve, né, até para a gente poder ir chegando ao final da nossa conversa, quem que deve procurar o hereditário da COM? Como que é esse processo para fazer parte do projeto? Paulo, a gente fez até desenvolveu um folder, né? Explicando, porque tem muita dúvida nisso. Qual o caminho? O que é? Quando pensar que eu tenho um câncer hereditário na família, eu preciso investigar? A gente fez um folderzinho muito claro, muito simples. Ele vai estar, já está disponível no site, né? Inclusive, enquanto a gente conversa, o pessoal está vendo ele, em casa, né? A gente também colocou no site para que possa baixar, porque lá tem também. Colocou no site para baixar, pode pedir para a gente enviar por e-mail, ou vem buscar mesmo. A gente vai estar disponibilizando dentro do hospital, vai estar em cima do balcão, vai estar ensinando na cola, na casa de apoio, para ler e entender por quando pensar nisso. Então, quando pensar nisso, e nada melhor do que tirar as dúvidas, né? O caminho é esse mesmo, a gente está lá para isso. Com certeza. Tem câncer, tem idade mais jovem, tem vários casos na família, o meu câncer hereditário, eu preciso ter uma atenção maior, vem conversar, vem perguntar, vem verificar. Existe uma história assim, vamos ver. A gente está aqui para essa informação. Então, quando pensar nisso, nesses casos, câncer de pessoas mais jovens e várias gerações na família. Aí a gente precisa estar alerta. E para a gente finalizar mesmo, qual que é o meio de contato com o projeto? Bom, o contato tem o site, o contato tem o telefone 37 3229 8324 ou 8338 para ligar para a gente, né? Ou então pelo site da COM. Pelo site da COM, tem lá todas as informações. Que vai conseguir chegar na gente, mandar pergunta, a gente responder, com certeza a gente entra em contato. Eu acho que esse trabalho é muito importante porque a gente sempre fala, né, que ainda hoje, 2014, prevenir é melhor do que remediar. Né? Vai ser sempre. E fazer um acompanhamento desse, então, né, uma vez que a pessoa tenha casos na família, é uma excelente prevenção. Isso, assim, muitas pessoas não conhecem, né, o projeto, por isso que é importante as pessoas nos ajudar a continuar com esse projeto, ajudando a COM, né? Mesmo porque a gente não tem que ficar mostrando esses pacientes, nem eles querem ser mostrados. Não é o interesse, a verdade, o objetivo é ajudar, né, Sara? O interesse é ajudar. Ok, a gente vai chegando ao final da nossa conversa, te agradecer mais uma vez. E nesse calor todo a gente sabe que é muito importante hidratar, não é mesmo? Então a gente vai fazer uma pequena pausa para você ir lá tomar uma água e voltar rapidinho para a gente continuar com mais saúde para você. Voltamos já. A COM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá pessoal, eu, Paula Fernandes, vesti a camiseta da solidariedade, sou parceira da COM na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. Quando a COM chamar,
Deixe seu coração atender. Olá, boa tarde. Nesse segundo bloco, a gente recebe aqui nos estúdios do programa Mais Saúde a Adriane Ribeiro dos Santos Silva. Ela é cuidadora de idosos e a história dela é muito interessante porque o seu filho, ele, graças a Deus, está com saúde, né? Não tem problema algum, mas ele participa, né? Ele participa do projeto do câncer hereditário, que é um projeto, né, como a gente havia conversado no primeiro bloco, que visa a prevenção e diagnóstico precoce. Adriane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. É um prazer imenso ter você aqui para trazer essa história real de prevenção e uma prova de que a prevenção funciona realmente, né, Adriane? Boa tarde. Boa tarde. O prazer é meu de estar podendo dar o meu testemunho aqui do apoio e da segurança que eu e meu filho estamos recebendo dessa instituição. Bom, para a gente poder começar, Adriane, qual a história da doença na sua família? Porque pelo que a gente entendeu no primeiro bloco, é uma ação de prevenção contínua, né? Que vai investigando, né, dentro da família os primeiros graus de parentesco, até ver o que é genético nessa condição. Mas qual que é a história da doença na sua família? Essa doença foi constatada num exame de rotina do meu filho, a uma pediatra, a doutora Ana Maria Pires de Oliveira, da cidade de Oliveira. Ela veio, depois de uma consulta normal do meu filho, ela pediu a certidão de óbito e o motivo da morte do meu marido. E ela constatou o motivo que estava constando o nome da doença. E com isso, essa consulta foi feita numa sexta-feira à tarde, no meio da tarde, e ela não me falou nada, não tocou no assunto. Já no final da tarde, ela entrou em contato comigo, me perguntando se eu queria ser atendida, ser assistida por uma equipe, onde eles estariam interessados a estudar o problema que veio a trazer o óbito do meu marido. E eu fiquei um pouco assustada, porque o que teria a ver a consulta do meu filho com a morte do meu marido, né? Ela disse, não, que eles vão fazer todo um estudo, porque essa doença ela pode ser hereditária, seu filho pode haver a possibilidade de ter esses genes, tudo. E se eu queria procurar, se eu queria fazer esse rastreamento. Fiquei muito assustada no momento, com muito medo, mas uma vez que principalmente o tratamento seria gratuito, eu não hesitei. Eu quis mesmo e eles me ensinaram tudo como seria o processo, fui muito bem recebida por todos. Eu não conheci ninguém da equipe, ela que me pôs em contato com a Sara, com a doutora Angélica e todo o pessoal da equipe, onde me deram total apoio até hoje, isso já vai para 6 anos. E pelo que você falou antes da gente começar, o pessoal de casa aqui não teve acesso nesse primeiro momento, o seu sogro também teve um problema, foi o seu sogro, depois o seu esposo faleceu? Não, meu cunhado. O seu cunhado, depois o esposo, e aí eles, nesse momento, decidiram incluir o seu filho nesse projeto. Porque até então eles são da cidade do interior, sabe? E não tinham condições financeiras de vir a aprofundar o estudo, né? O motivo da morte. Então, o motivo de óbito deles eram simplesmente dor de cabeça, Chagas, doença de Chagas, e tudo paliativo, né? Mas ninguém procurou a fundo. Já quando chegou no meu marido, que ele veio a falecer em 2007, quando ele começou a constatar que ele tinha um tumor benigno, ele mesmo, por conta própria, começou a estudar. Tanto é que os meus primeiros contatos com essa doença foi através dele, que ele procurou na internet, procurou saber, e pronto, só ficou por aí mesmo. Ele fez tratamento, veio a operar, e quando ele veio a falecer, mas eu nunca liguei a doença ao meu filho, porque até então eu não sabia que era hereditário. Então foi depois da morte dele, depois dessa consulta do meu filho, que começou o processo. Foi. E é bom porque, na verdade, por exemplo, desde a época do falecimento, né, do seu esposo, muita tecnologia, né, muitos exames novos, né, para rastreamento mesmo, como a gente falou, né, até com a Sara no primeiro bloco, eles foram sendo desenvolvidos, né? Cada vez mais novas tecnologias surgem para ajudar mesmo a esse diagnóstico precoce, né? Vamos dizer assim. Como que ele chegou então ao projeto, né? A gente já descobriu, a gente conversou.
Mas foi quando? Essa consulta tem uma data? É recente? Foi logo após o falecimento do seu marido? Ele já passou por esse momento e vem acompanhando? Como que é? Já. O meu marido mesmo, ele não chegou a receber nenhum tratamento específico referente a esse problema. Foi logo depois, foi uns 3 meses depois da morte dele, então no caso final de 2007, que meu marido morreu em setembro de 2007. Essa consulta foi feita em torno de janeiro de 2008, Sim. Essa consulta, aí só começou assim, descobriu que ele havia morrido desse problema e que essa doença era hereditária, e até então ninguém tinha falado que ele tinha deixado um filho. Então aí veio a conclusão, se ele tem um filho, a probabilidade é grande, então vamos estudar esse filho. Apesar as irmãs deles fizeram os exames, parece que um exame de sangue muito minucioso, e nenhuma delas constatou. E o interessante que parece que eles procuraram mais a estudar é porque essa doença, por ela ser hereditária, ela haveria de vir se manifestar nas irmãs também. E não, parece que ela se manifestou só nos homens. Então, no caso da família toda, meu filho era o único portador vivo, porque os outros homens já haviam falecido. Os outros homens que tem na família são filhos das mulheres, das filhas, no caso das irmãs. Então pode ser que eles já não tenham essa Eles não têm, já foi feito os exames, eles não têm. Se a mãe deles não tem, eles não têm. Tá? Por ser hereditária. É muito interessante esse processo genética, do que passa, do pai ou que passa da mãe, essa transferência, genética, hereditária, perdão. E como que é a participação do seu filho dentro do projeto? Ele, você fala que desde 2008, que ele começou a participar. Mas como que são? São consultas periódicas, exames que faz com uma certa frequência? Exames, e até onde eu sei, esses exames são bem caros, são exames específicos, todos com especialistas. E hoje, muitos desses exames são feitos com profissionais de Belo Horizonte. Eu até me mudei para lá, também para facilitar. Mas é a ACOM mesmo que entra em contato com todos os profissionais, que me orienta, que leva oftalmologista, cardiologista, os clínicos gerais, o clínico geral, o pediatra, o oncopediatra no caso. Então, todos eles que encaminham. Essas consultas são feitas semestral, tá? De 6 em 6 meses ele faz esses exames e eu não tenho ônus nenhum. Que bacana. Não pago nada. E até mesmo essa questão que você falou, porque muita gente que participa, uma é a desinformação, porque são realmente exames muito caros, mas a pessoa não tem custo algum. E o mais interessante de tudo, na verdade, não é a gente pensar nesse momento, nessa questão do valor, é claro que é importantíssimo, mas é na vida salva, na prevenção, no diagnóstico precoce, que vai ajudar com certeza, caso, a gente pede a Deus que não, mas caso seja diagnosticado, qualquer coisa vai ser muito no início e as chances de cura, assim, elas disparam, para porcentagens muito mais altas do que se ele não participasse, desse projeto. Bom, e para a gente poder finalizar, Adriane, eu queria que você falasse à vontade, porque a gente está aqui falando do seu filho, de como foi o processo, do seu sogro, depois do cunhado, do marido, e até chegar no filho. Mas eu queria que você falasse à vontade, qualquer coisa a respeito do atendimento, a respeito das dúvidas que foram sanadas, que te tranquilizou muito, que a gente estava até conversando antes de começar aqui no programa. Então, fica à vontade para você fazer suas considerações. Eu tenho só que agradecer muito e pedir a Deus para que tenha muita vida, muita saúde para todas esse pessoal dessa equipe, porque são todos maravilhosos. Eu costumo falar para o meu filho que nós somos muito privilegiados, porque eu não teria condições de pagar talvez nem a metade desses exames que ele faz. A ressonância, os ultrassons, são todos exames específicos, caros, com muito esforço, um ou outro talvez eu poderia conseguir, mas como é uma série de exames, eu realmente não teria condições. Todos os lugares, todos os hospitais que a gente vai, o carinho que eles nos recebem é muito grande. É conversando, é com paciência, é como se fosse uma consulta particular. Eu até costumo falar, não, nem parece que é gratuito, porque o tratamento é diferenciado.
o carinho que eles tratam meu filho, assim, isso me tranquiliza muito, porque quando eu fiquei sabendo do problema dele, em primeiro momento eu entrei em paranoia mesmo. E no primeiro momento foi a doutora Angélica e a Sara que me tranquilizaram. Eu tive um acompanhamento psicológico, eu e meu filho, e que me ajudou muito. Hoje a gente procura divulgar esse trabalho de vocês. Falo para quem quiser, em todos os lugares que a gente vai, do trabalho TACOM. Porque é um trabalho assim, que contudo, ninguém quer aparecer. Todos querem realmente ajudar, fazer o melhor para o paciente e sem pedir nada em troca. Isso, então, o que a gente puder fazer, o que eu posso fazer, eu sempre me ponho à disposição, porque o carinho que essa equipe tem para receber essas pessoas que precisam de ajuda é uma coisa fora do comum. É só Deus mesmo para pagar todo esse pessoal. E a gente que fica feliz, a gente que agradece, né? Na verdade, Adriane, você que está em casa, né, que está vendo essa história bonita, a gente tem que agradecer a você que colabora com a COM, né, pelo mínimo que ajuda ou pelo máximo, não importa o valor. Mas a gente tem que agradecer aqui a sua solidariedade, porque essa história bonita, essa vida salva, né, do filho da Adriane, é graças a você que colabora com a instituição e que permite que todos esses trabalhos, esses exames caros, sejam bancados, sejam pagos, né, para que o filho dela, enfim, possa ter muito mais saúde. Adriane, a gente está chegando ao final do programa, quero aproveitar e pedir para que você também se despeça junto comigo, uma vez que a gente vai se encontrar novamente somente daqui a uma semana, no próximo sábado. Então, aqui fica o meu abraço para vocês todos, que fiquem com Deus e sábado que vem a gente se encontra novamente. Agora, abraço da Adriane. Eu agradeço muito a toda a equipe, ao programa e principalmente aos colaboradores e que vocês continuem podendo ajudar, porque se a gente também puder ajudar, outras pessoas poderão ter essa mesma oportunidade que eu estou tendo. Muito obrigada e fiquem com Deus. Ok, é sincero, é de coração, é a COM, contra o câncer pela vida.